Boa noite a todos. É com bastante satisfação que eu volto aqui a esse centro, Francisco de Assis, onde já estive algumas vezes, a convite dos amigos Valquíria e Aguinaldo, e posso rever pessoas queridas que já vi aqui tantas outras vezes, e me sinto extremamente honrada pelo privilégio de abrir o ano aqui, né? Olha só. A primeira palestra do ano de 2013. E será que seria tempo da gente ainda falar sobre o Natal? Foi a Valquíria que sugeriu que eu preparasse alguma coisa para conversar com os companheiros aqui de São José do Rio Preto sobre o Natal. Nós pensamos que sim, apesar de já ter passado a data, a comemoração, porque todos os anos a gente passa por isso, né? Quem sabe a gente começa a refletir um pouco agora sobre o Natal, sobre as comemorações do Natal, e quem sabe a gente consiga dar um upzinho no nosso Natal de 2013. A nossa conversa aqui hoje tem apenas a pretensão de refletir um pouquinho sobre o Natal. Em outra ocasião, tendo a oportunidade de interagir com os participantes do estudo, porque o tempo permitia, nós perguntamos às pessoas qual seria a ideia, as ideias, as palavras que nos vêm à mente quando a gente pensa no Natal, quando a gente fala é Natal. Hoje nós temos o tempo um pouco mais limitado, então eu vou mostrar aqui as principais palavras que foram ditas e que nós também selecionamos para a gente discutir um pouco. Então, Jesus, amor, solidariedade, confraternização, paz, fim de um ciclo, são palavras que sempre permeiam a ideia do Natal. Partindo dessas palavras que foram ditas pelas pessoas, nós então questionamos, e sobre Jesus? Quando nós falamos Jesus, o que nos vem à mente, né? E os nossos amigos também falaram algumas palavras muito semelhantes. Nós estamos hoje aqui com uma versão um pouco diferente, um pouco improvisada, por conta da limitação do tempo, mas também as palavras que foram ditas pelos nossos companheiros foram amor, solidariedade, perdão, compaixão, devoção e tantas outras parecidas com essa. Então, nós pensamos que talvez no centro espírita nós devêssemos refletir um pouco sobre essas questões, porque a comemoração do Natal não é bem um acontecimento espírita, né? É mais próprio da Igreja Católica, que carrega essa cultura. Só que nós também somos admiradores profundos de Jesus de Nazaré, a quem se atribui o aniversário nesse dia, né? Dizem que ele nasceu no dia 25 de dezembro, então o tema também nos interessa. Nós estamos propondo conversar um pouquinho sobre Jesus, porque interessa muito para a gente o que ensinou Jesus de Nazaré. Então, ao invés de nós ficarmos pensando naquele Jesus endeusado, que está nas alturas, muito longe de nós, nós devemos buscar o Jesus
modelo, o Jesus exemplo, o Jesus homem, o Jesus que nasceu em Nazaré e não em Belém. Será? Bom, nós não temos informações precisas de historiadores da época que permitam confirmar ou desconfirmar. Mas é certo, há muitos anos, os historiadores procuram informações precisas a respeito dessa figura que teria nascido em Belém, ao qual se denominou Jesus Cristo. Dizem os historiadores que não há registro, publicou na semana passada, na revista Época, acredito que alguém aqui tenha acesso à revista Época e tenha visto essa matéria, está no exemplar da semana passada. Jesus está, inclusive, na capa, se não me engano, é isso? Na capa da revista, e eu li a matéria. Então, ali diz o seguinte, que essa história que Jesus teria nascido em Belém, ela foi criada por conta de um mito judaico que dizia que haveria de vir um Messias e etc. Para fazer com que Jesus de Nazaré se transformasse naquele Messias que haveria de vir, disseram que o José foi com a Maria participar de um censo que havia e era obrigatório, as pessoas deveriam ser cadastradas naquele censo, e então Jesus teria nascido em Belém, mas que isso teria sido criado apenas para fazer dar certo aquele mito judaico. Por quê? Porque os historiadores afirmam que não existiu nenhum censo naquela época que conta a história. E também porque os evangelhos não registram isso. Então, a matéria da Época, ela traz um grande questionamento. Tudo porque há uma professora de Harvard estudando um documentozinho que foi encontrado da época e que, traduzindo aquela escrita, haveria uma referência de Jesus à sua mulher. Veja, isso é pesquisa acadêmica. Gente que está lá em Harvard estudando, encontrou um documento, vamos analisar esse documento, vamos traduzir, etc. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu quero dizer, convidar os nossos companheiros a refletir a um Jesus que nos interessa. Se era o mito judaico ou não era o mito judaico, se nasceu no dia 25 de dezembro ou não, porque não há registro histórico que ele tenha nascido em 25 de dezembro, não interessa para nós, não faz diferença para nós. Mas tem uma coisa que faz profunda diferença em nossas vidas. O modelo, o exemplo, as lições que ele nos deixou. Quando ele viveu, não tem tanta importância para a gente. A data precisa do nascimento dele tem para os historiadores, porque é importante para eles, é matéria de estudo e de pesquisa deles. Mas para nós, interessa muito quem é, o quem foi e que mensagem ele deixou, acima de tudo. A propósito disso, recomendo a leitura do prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ali, Kardec diz o seguinte, que os evangelhos tratam de uma série de assuntos a respeito da história da vida de Jesus, mas que para nós interessa, Kardec deixa isso muito claro, para nós interessa os ensinos morais, os ensinamentos morais deixados por Jesus de Nazaré. Se ele fez milagre ou não fez milagre, não tem importância nenhuma. O que tem importância para nós são as lições que ele deixou, porque tem uma interferência, tem um potencial de mudança muito grande na nossa vida.
Bom, falando na figura de Jesus, o que mais nos vem à mente são as palavras amor e solidariedade. Não é isso que a gente escreve no cartão de Natal? Por que a gente está falando disso hoje? Porque nós estamos refletindo um pouco sobre o Natal. Quando a gente abraça um amigo às vésperas do Natal, o que é que a gente costuma dizer? Feliz Natal, que você tenha um dia pleno de amor, de amizade, de alegria, de paz. Paz é uma palavra que aparece muito quando a gente fala em Natal. Mas, certamente, as palavras mais marcantes nesta época de Natal são amor e solidariedade. Seria muito bom a gente refletir um pouco sobre essas palavras, porque às vezes a gente pensa que amar verdadeiramente, amar incondicionalmente, é um negócio muito difícil, que está longe do nosso alcance. Quantas vezes, diante de um problema familiar, será que aqui alguém tem problema familiar? Alguém aqui se depara no dia a dia com esse troço chamado problema de ordem familiar? Talvez a melhor pergunta fosse, será que tem alguém aqui que não tem problema de ordem familiar? Porque nós temos, né? Nós temos problemas no trabalho, nós temos problemas na vizinhança, nós temos problemas na comunidade, nós temos problemas na família. Por quê? Porque nós somos seres em evolução, não sabemos tudo, somos imperfeitos, erramos muito, e por isso nós temos problemas. E talvez pareça muito distante para a gente a capacidade de amar verdadeiramente, né? Porque amar incondicionalmente é um troço complicado, né? A pessoa te chuta e você ama, ela te ofende e você ama, ela fala e você ama. Será que a gente tem condições de vivenciar isso? Mas a gente pode buscar o amor que a gente consegue dar, né? A gente procurar desenvolver um pouco mais a tolerância, olhar no espelho, ver quanto que o outro precisa desenvolver a tolerância dele para viver com a gente, e assim a gente ir caminhando em direção desse sentimento tão lindo que é o amor. E um caminho muito legal é o caminho da solidariedade, que não significa, evidentemente, ter condições de resolver o problema do outro incondicionalmente também, mas ser capaz de se sensibilizar com a dor do outro e fazer alguma coisa para amenizar a dor do outro. Nós vamos correr aqui um pouquinho por conta do nosso tempo. O Natal, dentre todas essas ideias que ele nos remete, ele também trabalha muito, o tempo do Natal, trabalha muito com a ideia de paz. E paz é o oposto do conflito. Nós não podemos viver hipocritamente. Se nós estamos desejando a paz, se nós estamos dizendo para o outro paz, na nossa família, quantas vezes a gente diz Feliz Natal, com muita paz e amor, e depois nós detonamos um conflito injustificável e desnecessário familiar. Então, paz significa o oposto do conflito, da guerra. Então, melhor é trabalhar contra o conflito e a guerra do que verbalizar a paz sem ser capaz de permitir um ambiente de paz.
E a ideia do Natal também nos remete ao fim de um ciclo. Porque todo mundo trabalha o ano inteiro, agora é como se a gente estivesse começando um novo tempo. As mensagens não dizem assim? Né? Um novo tempo. Vamos encerrar esse ano, começar um ano novo, cheio de energias, vamos aproveitar as oportunidades. Então, de fato, passa pela nossa cabeça essa ideia de encerramento de ciclo. Mas não encerra nada, tudo continua igual. Se estamos empregados, provavelmente vamos continuar no mesmo emprego, com algumas exceções. Se estamos desempregados, nessa virada, a gente vai continuar mais um tempinho até arrumar um emprego. As coisas prosseguem. Mas a gente deve também trabalhar essa ideia de fim de um ciclo e buscar uma reflexão, para não ficarmos apenas na hipocrisia, apenas na conversa de um novo tempo, um ano novo para você, cheio de harmonia, cheio de amor, cheio de paz, sem promover nenhuma, pelo menos uma reflexão verdadeira na nossa mente, no nosso interior, na nossa vida, sobre essa virada de ano. Nós estamos pensando que seria muito bom para a gente fazer um balanço do que nós fizemos. Oportuno pensar como foi que nós aproveitamos esses 365 dias de 2012. O que foi que nós fizemos? Caramba, eu fiz um monte de coisa que não deveria ter feito, então é melhor eu não pensar. Não. Se a gente concluir ao final do ano que a gente fez coisas que não deveria ter feito, a gente está avançando, porque a gente está tendo a capacidade de reconhecer que alguma coisa não foi muito boa. E que isso não fique apenas nesse reconhecimento, mas que nos impulsione para uma mudança de atitude e uma mudança de comportamento. Porque deixar todos os vícios de uma hora para outra para trás é uma coisa muito difícil de acontecer. Nós, seres humanos, crescemos muito vagarosamente conforme as nossas necessidades de crescer. É interessante isso, que às vezes a gente vê o outro cometendo tantos deslizes, tão simples de superar, e a gente fala, fulano, não faça isso, você está se prejudicando. Mas a pessoa não está nem aí. Claro que a gente deve falar quando existe uma determinada abertura, quando a gente entende que seja oportuno falar, mas as nossas mudanças são promovidas pela nossa vontade. Então, nós refletirmos sobre o que fizemos e tentarmos avançar alguma coisa é uma tarefa muito individual, muito nossa, e que pode acontecer porque nós somos capazes de fazer essas mudanças. Nós somos inteligentes, nós somos transcendentes, o ser humano é capaz de promover mudanças sensacionais na sua vida, se e quando tiver vontade, se e quando reconhecer a necessidade de promover essas mudanças. Então, o final do ciclo é super interessante para fazer essa reflexão e essa proposta de andar um pouquinho, crescer um pouquinho, sem a ambição de se tornar santo de uma hora para outra, porque isso seria hipócrita, né? Nós não conseguimos isso. Todo o processo de evolução é lento e acontece de acordo com o nosso trabalho para que isso aconteça. De todas essas palavras bonitas que cercam, que circundam a comemoração do Natal, nós achamos extremamente importante, relevante, discutir um pouco sobre solidariedade. Eu fui buscar
na Wikipédia um conceito de solidariedade. Porque o tempo do Natal é um tempo de solidariedade. A gente faz doações, né? A gente pensa que tem pessoas privadas do necessário nessa época, e isso mexe com o nosso coração. Por isso que a gente diz, é tempo de solidariedade. E vamos ler, então, juntos o conceito que eu encontrei. Por norma, este termo emprega-se para denominar uma ação generosa ou bem-intencionada. De qualquer forma, a sua raiz etimológica faz referência a um comportamento insólido, ou seja, que se unem os destinos de duas ou mais pessoas. Portanto, ser solidário não é só prestar ajuda, uma vez que também implica um compromisso com aquele a quem se oferece a sua solidariedade. Então, num outro trabalho que nós fizemos, nós perguntamos às pessoas presentes qual que é uma ideia fundamental do conceito de solidariedade, antes de ler esse conceito. E um senhor disse assim, olha, comprometimento. Quando nós queremos ser solidários com o nosso semelhante, nós precisamos nos comprometer, né? Porque ter pena, fazer uma doaçãozinha, virar as costas, até não é nada difícil. Mas procurar compreender, principalmente, sem condenar, porque nós adoramos condenar, né? Nós adoramos condenar. Está nessa situação porque fez isso, né? Se não tivesse feito, podia estar muito melhor. Olha lá o fulano, ó, não está assim, por que não fez igual? Então, ser solidário é compreender a dor do outro sem condenação e se comprometer em ajudar essa pessoa. Isso é ser solidário. Então, é bom a gente refletir sobre isso, porque não é fácil. A ideia está presente na nossa cabecinha no tempo do Natal, mas não é fácil ser solidário. Então, eu fiquei pensando como é que a gente poderia trazer aqui uma contribuição para os companheiros de São José do Rio Preto, pensar se nós somos ou não solidários. E aí me ocorreu de falar um pouquinho sobre os direitos humanos. Basta a gente analisar um pouquinho o tema, a temática direitos humanos, e cada um de nós, por nós mesmos, vai poder saber e dizer para si quanto é solidário. É um teste para nós, só para nós. Me ajuda aqui, marido. Eu vou passar aqui um videozinho muito rápido para a gente introduzir esse tema da solidariedade. Existe uma série de direitos universais e invioláveis que foram criados para preservar a vida e a nossa dignidade. São os direitos humanos. Eles garantem a igualdade, a liberdade, a justiça e as necessidades básicas de cada pessoa. E sabe o que é preciso para que você tenha acesso a todos esses direitos? Basta ser humano. Direitos humanos. Para ter, basta ser. Bom, comecemos então a perguntar quem tem direitos humanos. Há uma frase, eu trabalho como juíza de direito e circulo bastante no meio de pessoas que lidam com a justiça, com a polícia e etc. Há um jargão no meio que diz o seguinte: os direitos humanos devem existir para os humanos direitos. E aí? Levanta a mão quem concorda com isso. Direitos humanos valem para os humanos direitos. Só uma amiga aqui que concorda com isso?
Mais pessoas aqui estão concordando. Nesse vídeo que nós acabamos de assistir, estava escrito o seguinte: direitos humanos. Para ter, basta ser. É humano. É humano. É gente. É pessoa. Tem direitos humanos. O nome diz direitos humanos. Direitos da pessoa humana. Incondicionalmente. Incondicionalmente. É prostituta? Tem direitos humanos. É miserável? Tem direitos humanos. É rico? Tem direitos humanos. É mau? Tem direitos humanos. É bom? Tem direitos humanos. Para ter, basta ser. Um direito humano, um direito consagrado, é o direito de não ser violentado. Ninguém tem o direito de ser violentado. Por quê? Porque isso fere os direitos humanos. Um rico pode ser violentado? Não. Um pobre pode ser violentado? Não. O miserável, a prostituta, o ladrão, ninguém pode ser. E aí alguém argumenta, não, mas espera um pouquinho. O bandido pode violentar a vítima. E o policial ou a vítima não pode violentar o bandido? Ninguém pode violentar ninguém. O bandido não pode, tanto que se ele for pego pela lei, ele vai ser processado, condenado, porque não pode. Não pode. Se for humano, é digno do reconhecimento e do respeito aos direitos humanos. Direitos humanos são os direitos de todas as pessoas, independentemente de qualquer condição. Qualquer condição. Alguém aqui, a maioria, já deve ter ouvido falar na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Levou uma história, centenas de anos, para que nós pudéssemos ver uma declaração universal, proclamada pela Organização das Nações Unidas, onde diz o que são direitos humanos. Essa declaração diz lá no seu artigo 2º, leiam comigo. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outro. Vou tentar. Melhorou? Melhorou agora? Obrigada. Então é isso. Sem qualquer distinção. Todas as pessoas. Ah, mas é de uma religião lá super estranha. Seguidores do Reverendo Moon, um treco lá que surgiu aí. Essas pessoas são dignas dos direitos humanos? São. Religião, pensamento político, ideologia política, não importa. Para nós espíritas, é bastante confortável não saber essas coisas, porque não é fácil reconhecer o direito humano, não é fácil defender os direitos humanos. A maioria das pessoas não quer. A maioria das pessoas quer direitos humanos para humanos direitos. Se nós levantássemos essa bandeira, nós teríamos uma dificuldade imensa de descobrir quem são os humanos direitos. Esse é o problema. Vamos reconhecer os direitos humanos para os humanos direitos. E quem são os humanos direitos? Seremos nós, por acaso? Quem de nós pode levantar o dedinho e dizer, eu sou totalmente direito?
Quem de nós não tem algo do que se envergonhar? Quem de nós, não, ao fazer aquele balanço de final de ano, não chega à conclusão de que num determinado momento não mereceu esse adjetivo de humano direito? Então o problema fica grave. É melhor reconhecer os direitos humanos para todos os humanos, porque senão a gente não saberia o que fazer com esse negócio. Mas é muito complicado, é muito difícil. Nós não sabemos ainda amar incondicionalmente, mas aí nós nos socorremos de Kardec. E vamos ver lá na questão 783 do Livro dos Espíritos, que ele diz o seguinte: as revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem subitamente e produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Então, se nós queremos tornar os direitos humanos intransigíveis, reconhecidos, nós temos que sonhar com isso, desenvolver esse ideal, trabalhar por este ideal, e aos poucos a gente vai conquistando um status diferente. Eu coloquei aí um breve quadrinho aí, muito singelo, apenas para fazer uma demonstração de como foi o reconhecimento dos direitos humanos ao longo da história. Num período ainda antes de Cristo, chamado eixo axial, que se situa entre os séculos 8 e 2 antes de Cristo, dizem os estudiosos dos direitos humanos que surgiram pensadores, grandes filósofos, como Zaratustra, Buda, Lao Tse, Confúcio, Pitágoras e outros, que introduziram o pensamento racional, que desenvolveram o pensamento lógico, que começaram a pensar o mundo a partir da razão, iniciando o período que se superaria apenas o saber mitológico. Começou aí, antes de Cristo, portanto, o desenvolvimento, as bases intelectuais do conhecimento. Esses pensadores introduziram o ser humano num tempo de desenvolver o conhecimento a partir da razão, a partir de uma lógica humana, intelectual. E aí, muitas águas rolaram, até que, apenas no século XX, vejam, mais de 20 séculos depois, o ser humano fosse reconhecido numa declaração universal como um ser singular, inconfundível, mas ao mesmo tempo propenso a mudanças, vir a ser, a partir dessa sua capacidade, dessa sua competência de se superar, aprender e crescer. Foi só aí, então, no século XX, que os historiadores, os estudiosos desse tema, consideraram que foi superado o paradigma da tragédia como purificação da alma. Por que que isso tem importância para o nosso estudo? Porque nós estamos falando do tempo do Natal, do tempo que a gente fala em amor e solidariedade. Mas se quando a gente fala em amor e solidariedade, a gente pensar que o outro tem que sofrer para ser bonzinho, para evoluir, a gente fica numa posição muito cômoda. Ela está privada do necessário, mas isso é importante para ela, é uma lição para ela. A partir disso, ela vai aprender.
vai crescer, é bom para ela. E eu me fofo aqui em tudo que eu tenho e que eu posso. Esse pensamento não se coaduna com a filosofia espírita e muito menos com as lições de Jesus de Nazaré. Por que nós haveríamos de pensar que o outro tem que sofrer para ele se purificar? Nós não, evidentemente, mas o outro sim. Eu contei, numa outra palestra que fiz, que no tempo daquela guerrilha que aconteceu em Serra Leoa, alguém aqui que já acompanhava os acontecimentos, os noticiários há cerca de 15 anos, pode se lembrar disso. Que em Serra Leoa, os guerrilheiros cortavam as pernas e os braços das pessoas que eles queriam molestar. Naquela época, houve um movimento aqui no Brasil para pedir à autoridade brasileira, ao governo brasileiro, que intercedesse junto ao governo de Serra Leoa para impedir que os guerrilheiros fizessem aquilo, porque eles chegavam e diziam assim para o cidadão: especha seus braços aí, deixa eu ver o tamanho. Só fazia assim: não, são muito compridos. Pá, com uma foice, cortava as mãos das pessoas. Isso é história recente, 15 anos. Um espírita, numa lista de discussão de espiritismo pela internet, português, chamado Davi, escreveu o seguinte: nós não temos nada que mexer com o governo do nosso país para pedir para ele interceder junto a essas pessoas lá em Serra Leoa, porque são nossos irmãozinhos que erraram muito em existências pretéritas e agora estão tendo a oportunidade de sofrer para resgatar a sua dívida. Muito bacana isso, né? Exemplo de solidariedade, será? Exemplo de solidariedade que a gente vê em Kardec, que a gente viu em Jesus. Independentemente do que as pessoas tenham feito, porque não é da nossa conta, primeiro que a gente não sabe se uma pessoa está sendo subjugada no seu país. Quem somos nós para dizer o que ela fez na existência anterior? Quem somos nós para dizer que ela não está sob o jugo e o domínio de um crápula poderoso que usurpou o poder para judiar das pessoas e se beneficiar? Então, não é da nossa conta o que as pessoas fizeram em existências anteriores, nem teríamos competência para saber. O que importa para nós é o sentimento de solidariedade que a gente diz que vive no Natal. Então, é compadecer do sofrimento alheio sem ficar cobrando, questionando ou condenando, porque isso é coisa que interessa a ele apenas. A nós interessa o que nós estamos fazendo, de bom ou de ruim, porque tudo que a gente faz nessa vida, de bom ou de ruim, é para a gente mesmo que a gente faz. Então, muitas anotações fiz aqui sobre o desenvolvimento do reconhecimento dos direitos humanos, mas nós não temos tempo para isso. Importa dizer que em 1948 foi proclamada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece a todo ser humano direitos naturais da pessoa humana, que não podem ser violentados ou molestados, independentemente da sua condição. Por exemplo, ser humano tem necessidade natural de comer? Tem. Prostituta? Tem. Criminoso? Tem. Criminoso precisa comer? A menos que existisse uma pena legal que dissesse para esse crime não pode comer, aí já estaria sob o jugo da lei. Mas não existe essa pena. Não existe essa pena porque isso é direito natural. Tomar água é direito natural. Não sentir dor é direito natural de qualquer ser humano, independente da sua condição. Ao longo da história, o que vimos foi o seguinte: em princípio, os direitos naturais já existiam porque eles são naturais, pertencem ao ser humano. Direito a comer, direito a descansar, direito a tomar remédio, direito a... sempre existiu.
Só que esses direitos estavam espremidinhos pelo autoritarismo que prevalecia. E aí o ser humano só tinha o direito humano que a autoridade deixasse o ser humano ter. Nos primórdios era assim. O tempo foi passando, os seres humanos inteligentemente foram fazendo valer vagarosamente os direitos humanos, foram vendo os direitos humanos serem reconhecidos ao longo do tempo. E qual é a situação que a gente tem hoje? Hoje a gente tem os regimes totalitários exprimidos num cantinho. O que prevalece hoje é o reconhecimento dos direitos humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi traduzida para todos os idiomas. Todos. Não existe um idioma sequer no universo que não tenha a Declaração Universal dos Direitos Humanos no seu idioma. Então, vejam, agora, depois da Declaração Universal dos Direitos Humanos, recentemente, há pouquíssimas décadas, a gente está vendo crescer o reconhecimento dos direitos humanos com movimentos como a derrubada do Muro de Berlim, a derrubada do regime soviético, a derrubada das ditaduras militares com as quais nós convivíamos e dos regimes totalitários. Não tenho tempo para me deter, mas nós temos fundamento jurídico para a defesa dos direitos humanos. Na Constituição Federal, na legislação esparsa, no Código Civil, nos códigos todos da legislação, nas leis especiais, as leis que protegem os portadores de necessidades especiais, o meio ambiente, o idoso, a criança, o adolescente, o consumidor, a lei que combate o racismo, o terrorismo, a violência contra a mulher. São inúmeras leis que fundamentam a defesa dos direitos humanos. Mas, mesmo assim, inclusive com uma lei específica para a proteção do idoso, a gente encontra fotografias como essas que refletem o tratamento que recebem alguns idosos. Nós temos fundamentos espíritas para a defesa dos direitos humanos. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos inúmeros comentários, inúmeras lições trazidas pelos Espíritos que nos permitem ter a certeza de que nos cabe a solidariedade verdadeira e o respeito aos direitos humanos das pessoas. No Evangelho segundo o Espiritismo, a gente encontra lá, no modelo de homem de bem, dizeres como assim: homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e caridade, aquele que é benevolente com todos, sem distinção de raças nem de crenças, respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, etc, etc. Mas, apesar dos fundamentos jurídicos, dos fundamentos espíritas, nós temos, por exemplo, muito pertinho de nós, pessoas, irmãos nossos, companheiros nossos de jornada, doentes psiquiátricos recebendo tratamento totalmente indigno. Recentemente passou uma matéria na televisão mostrando a situação de pessoas em tratamento psiquiátrico em hospitais de Sorocaba. Não sei se alguém aqui viu, é muito recente. Temos de conviver com crianças trabalhando, com trabalhadores recebendo tratamento indigno e tantas outras situações. Não bastassem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos inúmeros pensadores espíritas que deixaram grandes lições a respeito da necessidade do respeito aos direitos humanos. Nós que somos espíritas, acreditamos na reencarnação. Por isso nos incumbe
trabalhar a construção de um mundo melhor. Se nós, que somos espíritas, não compreendermos a necessidade de melhorar as nossas instituições, de melhorar o respeito à ordem constituída pela lei, pela Constituição Federal, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pelos postulados espíritas deixados por Kardec e outros tantos escritores, quem poderá compreender? E por que eu digo isso? Porque nós acreditamos na reencarnação. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que a gente vai voltar para cá. Então, melhorar esse mundo que nós habitamos é nossa obrigação, é nosso dever, ainda que a gente pensasse egoisticamente. Porque é a casa que vai nos acolher daqui a pouco, em nova experiência. Vejam que lindo esse... Isso, para mim, é praticamente um poema. Uma frase, um epíteto que está numa lição sobre reencarnação do livro Fundamentos Espíritas, do John Aspurua. Diz assim, olha, com a reencarnação, já não podemos dizer que culpa tenho eu de haver nascido nessa época fatal. Esta época... Tu ajudaste a prepará-la em uma existência anterior. Procura que o mundo de amanhã seja melhor, mais culto, mais justo, porque tu hás de voltar por força dele e colherás o que haja semeado. Dentro de alguns séculos, quiçá repouses à sombra do carvalho centenário que hoje plantaste. Não é bonito isso? Demais? Se nós acreditamos na reencarnação, é dever inafastável de cada um de nós trabalhar pela melhora desse mundo que nos recebe. Eu tenho que ir me preparando para o encerramento, para não cansá-los, mas eu queria dizer que essa questão do reconhecimento dos direitos humanos, até perguntei no início quem concordava com a frase que os direitos humanos devem ser reconhecidos para os humanos direitos, porque ela é muito polêmica. Basta dizer que eu, como juíza de direito, se eu começar a defender os direitos humanos numa lista de discussão só de juízes, eu vou levar muita paulada. Como assim? Os juízes não conhecem o direito? Eles não conhecem a lei? Eles não sabem que tem que respeitar os direitos humanos? É uma questão que ela está acima até da racionalidade. É uma cultura que nós desenvolvemos que algumas pessoas são melhores que outras. Nós vivemos nessa cultura de que umas pessoas valem mais do que outras e algumas pessoas são muito melhores do que outras. Portanto, a esses tudo e aqueles nada. Será que alguém aqui discorda disso? Que nós fomos nascidos, crescidos, inseridos nessa cultura de que uns valem mais do que outros? Para algumas pessoas mais comprometidas com a legislação, com a doutrina espírita, a proteção dos direitos humanos nada mais significa do que a consolidação do Estado democrático de direito. Trabalhar pelo reconhecimento dos direitos humanos é trabalhar pela consolidação de um Estado justo. Mas para muita gente, mas muita mesmo, dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, gente que fala em caridade de carteirinha, desenvolvimento dos direitos humanos é proteção de bandidos. Defender direitos humanos é defender bandidos. E o que está por trás de tudo isso? Quais são os vieses ideológicos que alimentam esses pensamentos? A diferença de classe, pensar ou não pensar, nem pensar
na diferença de classes que existe, de gênero, de geração, de etnia, de orientação sexual e outros. Por exemplo, por que uma pessoa, pelo simples fato de ser homoafetiva, ter escolhido viver um homem, pelo simples fato de ele ter escolhido viver ao lado de outro homem, ele é menos digno? Por quê? Porque nós estamos inseridos nessa cultura de desrespeitar as minorias. Uma mulher que escolheu viver ao lado de outra mulher, ao invés de escolher viver ao lado de outro homem, merece menos dignidade? É assim que nós tratamos as pessoas. Quando um homem casado com uma mulher é agredido na rua, ele causa uma reação social. Mas quando um homem que vive com outro homem é agredido na rua, ele causa outro tipo de reação social. Então, isso significa que não defender os direitos humanos para todos os direitos humanos é um problema de cultura, um problema triste. Para começar, que o próprio Estado não respeita os direitos humanos. O próprio Estado violenta os direitos humanos, convive com abusos de variados matizes e, às vezes, até alimenta. Quem quiser saber um pouco mais do que eu estou falando, vai visitar um presídio, uma delegacia, uma fundação casa, um abrigo, um manicômio e vai saber se existe ou não um tratamento indigno do próprio Estado para com o cidadão. Ainda que tenhamos hoje uma fiscalização dura da imprensa, da OAB, do Ministério Público, de ONGs, etc. Imaginem como foi ao longo da história. Nós temos afrontas de todas as espécies aos direitos humanos. Mas só para citar algumas, por exemplo, por parte do Estado, falta mecanismos de ressocialização do infrator, maior ou menor. Quando alguém comete um delito, a gente quer uma punição muito grave para ele, especialmente se não for o nosso filho, né? A gente quer uma punição muito grave. O que nós, cidadãos inteligentes, espíritas, deveríamos desejar do Estado? Qual é a obrigação do Estado quando alguém comete uma infração legal? A obrigação do Estado é perseguir o infrator, encontrar o infrator, processar legalmente o infrator, porque aí ele tem que ter a certeza que ele está punindo a pessoa certa e aplicar o que a lei determina que seja feito. Não existe lei que diga o seguinte: policial, se você ficar sabendo que um adolescente furtou uma motocicleta, você vai no encalço desse adolescente até pegar. A hora que você pegar, você dá bicudo na cara dele, pisa no estômago, chuta. Não existe lei que diga isso. A lei diga: apresente a autoridade competente, abra um processo, faça as provas e aplique a lei. Se a lei não presta, é porque as pessoas que estão fazendo a lei ainda não têm a consciência da melhor lei e elas precisam melhorar. Quem são essas pessoas? Somos nós mesmos, através dos nossos representantes legais. Então, o que nós devemos desejar do Estado? Que ele faça tudo isso, concluiu, é esse aqui mesmo o infrator. Foi ele que cometeu o crime, ele foi pego, foi processado, ficou provado. O que interessa para nós, sociedade? Interessa para nós, sociedade, que o Estado desenvolva mecanismos de recuperação desse cidadão.
porque mais cedo ou mais tarde ele volta para o meio social. Então, a lei tem dupla finalidade, de punir e reeducar. O Estado faz isso? Então, vejam, falta mecanismos de ressocialização, faltam políticas públicas para trabalhar a doença da drogadição, do alcoolismo, faltam mecanismos para fazer a inclusão social, combate à miséria, a ineficiência do SUS, o desprezo com a atenção à educação, a indiferença com a destruição dos recursos naturais, com os animais, enfim, o Estado falha. Por isso, incumbe a nós refletir sobre essas questões, especialmente no tempo do Natal, para quando nós formos fazer, no final do ano que vem, aquele nosso balanço, a gente conclua que esse ano, pelo menos, nós fizemos um pouquinho melhor o dever de solidariedade. É mais possível para nós, ao final do ano, desejar paz, solidariedade, amor para as pessoas, depois de refletir sobre isso durante o ano todo, dispensar um tratamento mais digno às pessoas, reconhecer que nós não fazemos isso e melhorar. Quero agradecer a oportunidade, a atenção de todos e encerrar com mais um pequeno videozinho. Muito obrigada. Sou humano igual a você. Tenho amigos, família. Tenho projetos, planos. Tenho sonhos. Desejos. Futuro. Tenho responsabilidades e direitos. Quero as mesmas oportunidades. O mesmo salário. Emprego. Saúde. Educação. Segurança. Igual a você, quero respeito. O usuário de drogas não precisa da sua pena, nem da sua indiferença. Não precisa do seu medo, da sua raiva ou violência. Quem usa drogas precisa de acesso à saúde, precisa de apoio da família e dos amigos. E que você reconheça nele o que você é, um cidadão. Entre estas crianças, existe uma que tem AIDS. Você saberia dizer qual é? Será a Maria? Será a Joana? Será o José? Pois é, na escola não existe espaço para o preconceito. Igual a você, tenho amigos, família, Tenho projetos. trabalho, planos, tenho fé, crença, esperanças, tenho amor, Tristeza. alegria, opinião, lembranças, tenho sonhos e desejos, tenho responsabilidades e direitos. Igual a você, quero respeito.